Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com a narrativa de ficção científica, tá? A narrativa, você já sabe, não é todo aquele contar, o narrar, não é? Com todas aquelas características, aqueles elementos da narrativa. Elementos como apresentação, complicação, clímax e desfecho, não é? Aí na narrativa, no enredo, você tem um personagem, não é? Principal, personagem secundário, não é? E o tempo, não é? Da narrativa, o espaço, todos aqueles elementos da narrativa, tá certo? Da ficção, você já sabe, é a invenção, a criação, com base numa realidade, tá bom? Toda narrativa, ficção, ela tem base numa realidade. Ela é inventada, ela é criada, ela é inventada, tá? Mas esse invento tem que ter a invenção, criação, mas com base numa realidade. Por quê? Porque alguma coisa na ficção, ela vem do real, alguma coisa na ficção é real. Por exemplo, personagem, espaço, é real. Agora, científico tem a ver com a ciência. Então, tem a ver com a ciência e com elementos racionais, porque a ciência, ela trata de elementos racionais. Então, vamos às histórias, não é? As histórias, as criações, as invenções das narrativas de ficção científica, tá certo? Então, para ser uma narrativa de ficção científica, tem base na ciência, propõe a ser plausível. O que é algo plausível? É que no momento pode não ser, pode não acontecer, mas quem sabe no futuro distante, tá certo? Então, o artista, o criador da história, o autor, ele tenta convencer através do argumento científico, do argumento racional, que aquela história tem uma base na ciência e pode ser plausível. A diferença da narrativa de ficção científica para as outras narrativas é porque essa aqui tende a ser plausível, porque ela é racional, não é? Então, ela tem base na ciência, tende a ser plausível, tá certo? Tem explicação no argumento científico, não é? E, pelo menos, racional, que é quando se trata da ciência. Tudo certo? Então, vamos observar mais características dessa narrativa de ficção científica. Então, vamos ver. As narrativas fictícias e imaginárias são fictícias, não é? Ou seja, são imaginárias. É uma criação do artista, só que a base dela, os elementos do texto, tem a ver com ambientação futura ou passada, inteligência não humana, superposição, certo ou errada, criador e criatura, informática. Então, os temas da ficção científica têm a ver com isso. Quando você lê um texto de ficção científica, você já observa esses elementos, tá certo? Os personagens e os pesquisadores inquietos e estudiosos. Então, são os personagens da história estão ligados à ciência, não é? Geralmente são pesquisadores,
não é? São pessoas assim inquietas para a descoberta de de algo científico e pessoas estudiosas no assunto. De repente, é alguém que se profissionaliza para determinado invento, para determinada tarefa, para determinada descoberta científica, tá? Tem uma caracterização noturna, não é? Porque tem a ver assim com pesquisa, estudo. Então, essa caracterização noturna tem muito a ver com a pesquisa, com o estudo, com a dedicação, com a prova, não é? A prova com o objeto principal, que é o argumento científico, de uma maneira racional. Então, ele tenta provar, de alguma forma, através da ciência, com objetos e fatos racionais. Temporarização futura. Pode ser futura, mas também pode ser passada, né? Civilizações pré-históricas, medievais, surgimento de mundo, tudo isso. Outra característica da ficção científica é ambientes ligados aos estudos científicos, com certeza, não é? Então, ó, ficção científica tem a ver com estudos científicos. Então, a medicina, descoberta de medicamento, de fórmulas, de inventos, de tecnologia, na anatomia, não é? Tem aquele filme, o livro também, né, Frankenstein, né, que fala do monstro lá que o estudante conseguiu, né, através no laboratório ele conseguiu formar uma pessoa, não é, que na verdade ele chamou de monstro depois, porque não correspondeu assim o objetivo dele, quer dizer, não saiu muito certo a experiência certa, né? Astronomia tem muito a ver, né, com a astro, com ciência. A física também, não é? A física, coisas que não conseguiram provar na vida real, a ficção consegue, não é? A descoberta, a fórmula. E a química também. Então, tudo ligado à ciência, não é? A ciência, geralmente ligados a laboratórios, né? E a tecnologia, né? Tecnologia. Então, enredo marcado por tons de surpresa. Então, eles vão naquela descoberta, pensando em uma coisa, como no caso aqui do Frankenstein, né? Pensando numa coisa e aí surgiu outra, né? Então, essa descoberta em tons de surpresa, porque como é invenção, ligados a laboratório, a experiência, tem aquela surpresa que muitas vezes surpreende lá o pesquisador, não é? Que eu coloquei aqui as pessoas, o pesquisador, o estudioso, tá certo? Comparação explícita entre a capacidade humana e os limites da ciência. Então, na ficção científica, eles sempre superam, né? Querem superar a capacidade humana, né? E os limites da ciência. Eles buscam na ciência essa superação humana. É uma característica da ficção científica. E as ações, elas são marcadas pela curiosidade. Muitas vezes um invento, uma tecnologia, é apenas por curiosidade. O estudioso, ele se dedica àquela descoberta, muitas vezes não é tanto pela necessidade, mas pela curiosidade, né? Eles querem provar alguma coisa e aí ficam curiosos, estudam e fazem as experiências até descobrir e chegar a um objetivo. Mas sempre a ficção, nunca recorrendo assim ao conto de fada, não.
tá? É sempre com base na ciência. Nunca ao sobrenatural, também não, tá bom? Tem nada disso. É sempre como eu já falei, com a racionalidade, com a experiência e com a base científica. Eles são, assim, plausíveis. Quer dizer, o fato pode não acontecer agora, mas quem sabe no futuro distante, com novas descobertas, com o avanço da tecnologia. Então, quem sabe se essas experiências no futuro não poderão acontecer realmente em vez da ficção. A diferença da narrativa fictícia é essa, é porque eles tentam provar, não é? Eles tentam provar através da racionalidade, da ciência, que algo é plausível. Quer dizer, pode não acontecer agora, mas futuramente, com certeza. Certo? Então, veja, as características da narrativa de ficção são as principais, não é? Aí vem ficção científica, conhecida como a fantasia a respeito da ciência. Não é? A ficção científica é uma característica dentro dos gêneros literários. Então, pode ser ficção científica e o drama, né? Pode acontecer. A ficção científica policial, a ficção científica aventura, ação, ficção científica e terror, tá? De repente ele inventa uma fórmula lá para reviver, né, uma pessoa. Então, pode ser, nesse sentido, provar que a ciência poderá prolongar a vida de alguém. A ficção científica e o romance, certo? Então, o ramo da ficção científica é a fantasia a respeito da ciência. Então, todos os gêneros literários, esses principalmente, não é? Drama policial, aventura, ação, terror e romance, eles podem criar ficção científica com esses gêneros, tá? Então, a ficção científica apresenta histórias fictícias, mas cuja ficção propõe a ser plausível, não é? Quer em uma época e local distantes ou próximo. A ficção científica tenta convencer seu público de que as ideias que apresentam podem não ser possíveis no contexto atual, mas poderiam ser valendo-se de uma experiência ou um argumento científico ou, pelo menos, racional. Então, a ficção científica, ela tende a ser plausível, tentando provar com argumento científico ou, pelo menos, com elementos elementos racionais. Ou seja, a ciência está envolvida. Então, para validar algo que não é plausível no momento atual, a ficção científica recorre aos seguintes temas: ambientação futura, que são civilizações intergalácticas, guerras espaciais, fenômenos naturais desconhecidos, episódios pós-apocalípticos. Então, esses aqui estão dentro do tema da ambientação futura. Uma ambientação passada, vamos dizer, civilizações pré-históricas, né, como aqueles animais, eles tentam provar aquele DNA e podem voltar àquela época, tá certo? Civilizações medievais e surgimento do mundo, quer dizer, descoberta, né? Essa civilização passada pode surgir aí a descoberta do mundo na ficção, né? Que poderá ser plausível. Isso eles provando no texto, na história, como ficção. Aí vem outro tema que é bem tratado, não é? Que são as inteligências não humanas. Aí são alienígenas,
robôs, ciborgues, que é misto de misturas humanas e robóticas, máquinas, né, máquinas inteligentes, né, eu diria supercomputadores. Tem história científica com isso, com esses temas. Inteligências humanas, oh, os gênios, né, os cientistas, os médicos e muitos outros profissionais, tá certo? Superpoção, essa superpoção, certa ou errada. Poções que criam vilões. Então, de repente, pode inventar uma pílula ou remédio, tá? Cuidado, não pode ser aquela narrativa fantástica, não é? Como se diz, aquele João, o pé de feijão, entendeu? Ali não. Ali é o fantástico. Tem que ser algo que tem uma explicação, um argumento científico para provar, tá certo? Ficção científica é só nesse sentido. Os super-heróis com superpoderes, experiências laboratoriais. Esses super-heróis, mas somente com as experiências comprovadas, assim, pelo menos os autores, né, têm que comprovar cientificamente. O criador e criatura, né, criador versus criatura, miniaturização e informática, supercomputadores, tá certo? Então, a ficção científica tem a ver com esses temas, tá certo? Então, vamos continuar. Aqui, o professor colocou o oitavo aqui porque ele também atua no oitavo ano e o símbolozinho ele deve ter misturado, tá bom? Exemplos famosos. Então, aqui, ó, Avatar, né, tem uma base científica nessas histórias. Outra aqui, vocês devem conhecer, aqui também. E aqui é o Frankenstein, né? Frankenstein. Esse livro nós trabalhamos o ano passado, tá? É a história do menino, né, que estudou, virou um cientista, um médico, e aí fez uma experiência. Ele conseguiu, mas só que não saiu como ele imaginava, tá certo? Então, tem uma partezinha aqui do texto de Frankenstein que eu vou ler aqui, essa parte, porque eu estou com o livro aqui, né? Então, começa a história e tem uma partezinha dele que diz aqui. A partida para o saber. O capítulo 3 aqui da Mary Shelley e uma adaptação de Cláudia Lopes. Quando fiz 17 anos, meus pais resolveram que eu deveria estudar na Universidade de Ingolstadt, né? Porque seria necessário para a minha educação que eu conhecesse costumes diferentes dos de meu país, né? Aí ele vai narrando a partida, quando ele viajou, tudo, e aí vai. Lá na frente, aqui eu estou na página 19, lá na frente, ele conversou bastante das saudades e tal, da família. Aí ele fala: a viagem para Ingolstadt foi longa e cansativa. Quando cheguei, fui conduzido ao meu apartamento e descansei. Na manhã seguinte, enviei minhas cartas de apresentação e fiz uma visita a alguns dos professores principais. Por acaso, o primeiro, o Sr. Krempe, era o professor de ciências naturais. Era um homem rude, mas profundamente imerso nos segredos de sua ciência. Aí continua, não é? A contar sobre o professor, né? E como ele convivia lá com eles.
Os antigos professores desta ciência, diz ele, prometiam impossibilidades e não fizeram nada. Os mestres modernos prometeram muito pouco. Sabem que os metais não podem ser transmutados e que o elixir da vida é um sonho, mas se eles têm feito milagres, penetram nos recessos da natureza e mostram como ela trabalha em seus esconderijos. Sobem aos céus, descobriram como o sangue circula e a natureza do ar que respiramos. Adquiriram poderes novos e quase ilimitados. Podem comandar o trovão, imitar o terremoto e até assimilar o mundo invisível com suas próprias sombras. Outra vez, vi-me atraído pelo desconhecido. Queria fazer muito, mais do que já havia feito. Queria ser o pioneiro de um novo caminho, desvendar os mais profundos mistérios da criação. Então, aqui o estudante, falando assim popularmente, né, ele queria ser como Deus, né? Porque se formos imaginar a natureza humana, né, como se criam as pessoas, é diferente. Ele não, ele queria superar isso e ser o pioneiro, né, nessa descoberta, né? Aí ele fala: a partir então, as ciências naturais, e particularmente a química, tornaram-se minhas únicas ocupações. Lia aqueles livros com ardor e assistia a todas as aulas. Aí o professor Waldman, era este o seu nome, tornou-se um verdadeiro amigo. De mil maneiras facilitou para mim os estudos, né? Eu ganhava força e logo tornei-me tão ardente e ansioso por conhecimento que frequentemente o dia amanhecia enquanto eu ainda trabalhava em meu laboratório. Aí vem, 2 anos se passaram dessa maneira. Aí ele vai relatando, não é? Ele vai relatando. Aí tem pulando aqui, então apliquei-me mais especificamente àqueles ramos das ciências naturais que se relacionam com a fisiologia. Dediquei-me à anatomia e examinei a causa e o progresso da decadência e, portanto, da morte do corpo humano. Passava dias e noites envolvido com minhas observações e pesquisas, quando, no meio da escuridão, uma súbita luz brilhou, tão radiosa e incrível, e num momento tão simples, que, embora estonteado com o tamanho da probabilidade que se abria, fiquei surpreso que, entre tantos homens e gênios que haviam dirigido seus estudos no mesmo sentido, tinha sido somente eu o escolhido para descobrir um segredo tão maravilhoso. Depois de dias de trabalho e cansaço extremos, consegui descobrir a causa da geração e da vida. Aliás, mais que isso, tornei-me eu mesmo capaz de dar vida à matéria inanimada. Então, isso é muito profundo. Veja, é o que é inanimado, é aquele que não tem vida, não é? E ele conseguiu dar vida a esse ser inanimado. Veja, aqui é uma ficção, é uma invenção, mas ele tá botando assim todo um argumento, ele está falando de termos assim da ciência racionalmente, não é nada fora da realidade. Tem uma realidade aqui, muito embora uma realidade fictícia, mas que tende a ser plausível. Pode não ser agora, mas quem sabe no futuro distante. Aí ele continua: sei que todos esperariam ser informados desse segredo, mas não pode ser. Quando eu chegar ao fim da minha história, será fácil perceber, porque jamais revelarei essa descoberta. É por demais perigosa a aquisição de conhecimentos. E o homem que acredita que sua cidade natal é o mundo inteiro, é muito mais feliz que aquele que aspira tornar-se maior do que
sua natureza permite. Então, nessa história, ele cria, né? Ele cria o monstro, né? Ele chama de monstro porque não saiu como ele imaginava, assim, com o rostinho perfeito, bonitinho. Não, saiu diferente, né? E ele cria. E depois nasce aí o romance, né? A história que ele vive, né? Aí ele conta e vai viver essa aventura com o monstro lá, que ele próprio não aceita. Ele não aceita, tá bom? Ele não aceita a invenção dele, tá? Quando finalmente peguei no sono, não consegui descansar. Tive sonhos horríveis, em que a minha linda Elizabeth tomava a cor dos mortos e transformava-se em minha mãe. A história é porque a mãe dele havia falecido, tá? E aí essa Elizabeth era a garota, né, que ele gostava. Acordei sobressaltado, com um suor frio na testa, os dentes batendo, até que a luz da lua veio o monstro, olhando fixamente para mim, em pé ao meu lado da minha cama. Seus maxilares abriram-se e ele retrucou alguns sons incompreensíveis com a face arreganhada em um estranho sorriso. Uma das suas mãos estava esticada, aparentemente querendo segurar-me, mas se eu escapei e fugi pelas escadas. Escondi-me no quintal da casa onde morava, andando de um lado para o outro em grande agitação, escutando atentamente cada ruído, que por acaso anunciasse a aproximação do cadáver demoníaco a que eu tinha tão desgraçadamente dado vida. Então aqui é uma ficção científica, não é a parte aí, mas veja que o livro envolve assim outros elementos, envolve o pai, o irmão dele, a namorada, não é? Envolve muito, então vira um romance mesmo, uma ficção, certo? E observe que todas essas partes aqui da história do filme, né, que vocês assistiram, tem uma produção muito grande e tem uma base na ciência e no que é racional. Não é nada de sobrenatural ou fantástico. Né? Tudo tem uma base científica. Então, o texto de ficção científica tem essa base científica. Tá? Aqui vem peripécias narrativas. Aqui vem mais histórias, não é? Vem mais histórias. Veja, aqui, invasões extraterrestres, não é? Ficção científica. Viagens no tempo, não é? Muitos autores que criaram bastante história com esse tema. Criaturas especiais, também. Viagens para fora da Terra. Tem muito a ver com a ciência, com o racional, com base científica. Retrofuturismo. Então, um futurismo aí. Superpoderes também, não é? Pós-apocalípticos. Guerras espaciais. Aqui continua também, isso aqui ainda é parte eu acho que é ainda do Frankenstein aqui. Uma partezinha lá que eles estão conversando, assim, ele à beira da morte aqui, tá? Aí vem aqui alguns trechos para análise, para reflexão, tá bom? Vou ler aqui. Aqui foi a Mary Shelley. A invenção, devo modestamente admiti-lo, não consiste em criar disciplinadamente, mas sim em criar a partir do caos. Então, a ficção científica, ela vai além, não é? Ela supera, não é? Essa disciplina. O amanhã jamais igualará o ontem. Nada, exceto o mutável, pode perdurar. Então, é sempre em cima do novo, né? De novas descobertas. Aqui,
ela diz: minha obra de destruição está quase completa. Falta apenas uma morte, mas não será a sua, nem a de qualquer outro homem. Dentro de minutos, sairei de seu navio e no trenó que me trouxe até aqui, irei para o extremo norte do globo. Lá construirei minha pira funerária e me deitarei nela. Minha carne maldita agonizará entre as chamas e minhas cinzas serão levadas pelo vento até o mar. Essa parte aqui é do Frankenstein. É quando ele se despede, ele não morre, mas vai embora assim em alto mar, tá? Em algumas traduções, algumas versões, mostra essa tradução aqui, tá bom? Então veja, quando você lê o texto de ficção científica, quando você coloca, tem base na ciência, é plausível, não é? Tem uma explicação científica, um argumento científico, ou base no que é racional, você já está caracterizando a ficção científica, certo? Então, boa tarde e até a próxima.